Imposto é sempre roubo, mas isso que tá acontecendo em Fortaleza agora não é só roubo, é esculacho. Então, caso você não saiba, tá acontecendo em Fortaleza agora a grande treta do alvará, basicamente. A prefeitura e a Câmara de Vereadores fizeram uma mudança na lei que, na verdade, pela justificativa deles, eles não podem nem fazer, mas isso tá gerando novas taxas de alvará, tá deixando todo mundo putaço, e algumas empresas podem pagar até 30 mil reais em taxas só pra funcionar, e empresa relativamente pequena, na verdade, vai ser obrigada a passar isso. Então, vamos entender o caso aqui. Então, primeiro, caso você não saiba, para você ter uma empresa funcionando, para você abrir, vender e operar ela, você precisa de um alvará, uma autorização do Estado para que você faça aquilo que você já ia fazer mesmo, é só vai lá, filhão, é isso aí. Aí algumas pessoas falam, não, mas é porque aí vai ter inspeção e certas regras que você tem que cumprir. Bom, tá, eles de fato impõem isso, mas você quer me dizer que não teria nada, seria mato se não tivesse isso? Eu não me oponho à ideia de, eu não falo assim, não tem que ter fiscalização de nada. Não, obviamente você como um cliente vai exigir certas coisas de alguns estabelecimentos que você vai, agora isso é uma relação entre você e a empresa, e não o Estado que tem que se meter no meio disso. E é claro que você vai ter uma demanda por isso, e é claro que você vai ter empresas privadas fazendo isso, isso vai se adequar e vai ser diferente para vários negócios, e enfim, eu não quero entrar muito no detalhe disso, mas você não vai levar o teu filho num hospital e falar assim, eu não quero saber o que tá acontecendo aqui, senão vai olhar e falar, cara, vocês não podem me apresentar assim no mínimo um selo de segurança, alguma coisa, que é o que a Uber faz, basicamente, assim, eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? A Uber é uma agência de regulação e de inspeção no sentido que eles exigem certas coisas do motorista para dar o selo de Uber. Você pode muito bem pegar uma pessoa na rua qualquer e falar, mano, me dá uma carona pra lá e acertar um preço, você pode fazer isso, só que a gente considera isso loucura, porque você não sabe o que é. Então a Uber, o produto deles é justamente essa fiscalização. Então, empresas, restaurantes, tudo isso vai ter algum nível de alguma coisa, não precisa ter o Estado se enfiando no meio para fazer isso, mas ele vai lá e mete o alvará para isso. E daí, é claro, dá esquema de venda de alvará, coisa mais normal do mundo. Demora uma puta era pra sair, atrasa a vida de todo mundo e gera um monte de taxa bizarra que cai na cabeça do empresário e que, inclusive, nesse caso específico, o prefeito admite que não é para fazer a fiscalização, é para arrecadar mesmo, não é uma taxa assim, a gente já entra nisso, né? Mas o que aconteceu? No fim de 2017, né, foi votado um projeto com urgência lá na Câmara dos Vereadores de Fortaleza, não sei o quê, e foi sancionado lá pelo prefeito, que inclusive foi eleito com o apoio da família dos Ferreira Gomes lá, né, Ciro Gomes tá envolvido, né, só já pra você ter um insight do que vai rolar se esse cara entrar, né? Foi passado em urgência o negócio, uma mudança do Código Tributário da cidade. E, mano, é uma mudança de 200 páginas de Código Tributário que foi analisada e aprovada pela casa em 8 dias. Eu quero ver um vereador naquela casa que leu. Que me explica. Pega um cara de surpresa e fala, mano, você votou a favor ou votou? Explica. Explica pra mim isso que você votou. Não, eu tenho assessor. Tá bom, então traz os seus 48 assessores aqui. Não sei se são 48 lá, mas deve ser um número estrondoso. Nunca dá pra saber porque os caras precisam disso. Traz algum aqui que me explique. Duvido que isso aconteça. Mas enfim, passaram o negócio. E nisso isso muda como vai ser calculado o alvará. E agora qual que é o novo preço? Bom, uma lojinha, né, um negócio qualquer, até 40 metros quadrados vai pagar R$230 para alvará e mais R$230 para a licença sanitária. Isso não inclui todas as coisas que ele tem que fazer para arcar com isso. Não, isso é o custo apenas de um funcionário da prefeitura ir lá, ver a documentação, olhar e falar... fez mesmo, pode operar, mas ano que vem eu tenho que vir aqui pra vir de novo e vai ter que pagar de novo. Então, o alvará tem que ser renovado, às vezes varia o tempo, mas tende a ser um ano. Então, todo ano, uma lojinha pequena ia ter que pagar aí R$460, né, nas duas licenças, pra um funcionário olhar os papéis assim e falar... tá firmeza mesmo, vai, ok. Só que a partir de 40 metros quadrados, a cada novo metro quadrado, você vai pagar mais R$6,50 para cada taxa. Aí você fala, mas Rafael, o trabalho não muda, certo? Se eu tenho um restaurante, digamos, de 200 metros quadrados ou de 800, os documentos necessários são os mesmos. Então, um fiscal passaria o mesmo exato tempo para fiscalizar todos eles. Não, tá feito, isso aqui tá feito, tá concedido. Por que vai mudar com o espaço?
Inclusive, você pode ter empresas menores, que dependendo do tipo da empresa, vão ter menor de espaço, né, de espaço físico, que vão ter mais exigências do que ele tem que fazer e, portanto, que tem que ser fiscalizado, do que empresas de espaço maior que têm menos exigências. Então, não dá pra saber exatamente o que acontece aqui. E o que acontece? Se você fizer a conta certinho, uma empresa com 733 metros quadrados irá pagar 10 mil reais. Isso, ou seja, né, 5 mil reais de alvará, 5 mil reais de licença de funcionamento. Isso vai ter um teto, né, se a sua empresa tem 5 mil metros quadrados, de 15 mil reais de alvará e 15 mil reais de licença sanitária, somando então 30 mil reais para um funcionário público e na sua empresa ver uns papelzinhos e falar: firmeza, campeão. Bom, então quem que vai pagar isso? Como é que vai funcionar? Bom, a estimativa da prefeitura, e só porque é da prefeitura eu já olho pra isso meio... vamos lá, campeão. Deve ser isso aí mesmo, né? Mas enfim, a estimativa deles é que 85% dos estabelecimentos vai pagar 390 por cada taxa, né? O que deveria ser zero, então já é 390 reais muito caro. E que mais ou menos 3% das empresas vão pagar 5 mil reais extras. Então o que isso acontece? Isso é um novo gasto para empresas em Fortaleza. Então assim, a inspeção funcionava antes, tudo bem, não vai mudar nada, eles não estão contratando gente nova, não sei o quê. Só que agora vai subir. Então agora vai menos dinheiro para esses caras e mais dinheiro para a prefeitura. Aí depois você olha e fala: mas Rafael, mas por que, né, você pode olhar daqui uns anos e falar assim: mas por que né, não tá demorando para ter emprego, tal, preços estão subindo e tudo mais, por que será que isso está acontecendo em Fortaleza? Bom, quando você sobe gastos nos caras para nada, tende a ter esse efeito. Agora o problema, né, o que fere essa lei de morte, fora o absurdo ético e moral dela e a completa desnecessidade e a irracionalidade econômica por causa disso e todo dano mental de desgraçamento que isso vai causar em empresário, que depois pode ter que ser atendido pela saúde pública e vai gerar despesa para a prefeitura, fora tudo isso, é que, e isso assim, não é minha opinião como libertário, ok? Não é eu sendo anarcocapitalista, mano, assim, é Constituição, entendeu? Uma taxa... Você tem diferenças. Você tem taxas e impostos, ok? Uma taxa não pode ser arrecadatória. Uma taxa tem que ser para financiar o funcionamento daquilo que está sendo cobrado a taxa. Então, assim, uma taxa de alvará serve para que daí, bom, então tem a agência, tem a secretaria da prefeitura que vai lá para fiscalizar, e a taxa serve para financiar esta secretaria. E nada mais. Ponto final, não pode. E o prefeito confessa a bizarrice e fala: não, mas o que ele fala? Não, isso aí que vai aumentar a arrecadação da cidade. Então, pera. A porcaria da Constituição diz que você não pode usar uma taxa para arrecadação, certo? Certo. Isso está sendo usado para financiar o serviço? Não, já está financiado, não vai ter nenhuma expansão, porque daí ele pode falar: não, a gente vai expandir, contratar mais gente, então a taxa sobe. Eu ainda seria contra, mas pelo menos ele estaria dentro da lei. Mas nem isso. Não, é para aumentar a arrecadação, o que não pode. Isso tem que ser feito com imposto. É isso que está dentro da Constituição, dentro da lei, né? Um imposto, ele é desvinculado. Você pode pegar um imposto, o governo pode pegar, quer dizer, não pode porque imposto é roubo, mas dentro da lei dele, ele pode pegar um imposto para gastar no que ele quiser. Então, às vezes a galera reclama assim de IPVA. Ah, mas a gente paga IPVA e a rua tá esburacada. É porque, tecnicamente, imposto é um imposto, né, de veículo automotivo, então o prefeito pode pegar isso e, se ele quiser, ele pode transformar em crack e fumar, não tem problema. Quer dizer, bem, não teria problema, porque daí ele faz menos merda, né? Porque ele vai estar chapado o tempo inteiro. Você pode até argumentar a favor disso, mas ele pode fazer isso tecnicamente. Agora, com uma taxa, não, é só para fiscalizar isso. Inclusive, tem um vídeo nosso lá atrás sobre agências reguladoras no governo federal que estão cobrando taxas e repassando isso para o governo federal, que elas não podem fazer, o que significa que a taxa teria que cair. Aí você fala: mas Rafael, então você está querendo dizer que o governo federal está cometendo um crime tributário? E não vai dar nada. Por que você acha que vai dar alguma coisa, sabe? E essa que é a coisa que estoura essa lei. Ela não é nem... Você pode disputar ela em base constitucional e, na verdade, é o que está acontecendo, né? Obviamente, os empresários da região se emputeceram todos, naturalmente, né? Estão se organizando contra isso, né? Estão judicializando a questão, mas o fato é que isso não pode ser feito com a taxa não é arrecadatória. E aí você pode erguer um argumento, você pode erguer uma pergunta muito inteligente essa que você vai me fazer. Mas, Rafael, então você quer dizer que vereadores votaram um projeto para fazer uma coisa com uma taxa que não pode ser feita, e o prefeito foi lá e sancionou, né? O prefeito que foi eleito com a ajuda da família Ferreira Gomes, né? Aliados,
ele é aliado do Ciro Gomes, esse prefeito foi lá e sancionou uma lei para fazer um negócio tributário que não pode, e ele foi lá e falou, quer dizer, o cara não tá nem disfarçando, ele falou, não, é para arrecadar, é para subir a arrecadação da prefeitura. Então ele tá fazendo uma coisa que constitucionalmente não pode. Qual vai ser a sanção? O cara tá ferindo a lei. Qual vai ser? No que vai dar isso? Nada. Não, mas o cara cometeu um crime tributário, ele pode taxar, né, tributar, colocar uma taxa em cima de empresários, que eles vão ter que pagar indevidamente, que eles vão ser obrigados a pagar, né, eles vão ter que responder judicialmente, mesmo que não seja obrigado, porque se eles não pagarem, a justiça vai pra cima deles, o estabelecimento deles não funciona, mesmo que a lei não tenha validade constitucional, e daí eles vão ter que pagar isso e depois pagar um advogado, né, caso a lei seja derrubada, pra então reaver, e daí a prefeitura pode postergar o pagamento, na verdade, nunca pagar e nunca fazer isso nada, porque na verdade se você fosse processar eles, você vai perder e eles podem apelar até o STF, porque eles conseguem pagar advogados para se defender de você com seu dinheiro de imposto, enquanto você tem que pagar um novo advogado para reaver aquilo que você não deveria ter pago em primeiro lugar. E não vai dar nada. É exatamente isso que tá acontecendo, só para esclarecer a situação, ok? Então assim, lições para aprender. Primeira lição, esse negócio de alvará não deveria nem existir. Você pode ir para fiscalização privada e o cliente que exige. E se o cliente não quiser? Então o cliente não quer. Daí vai ser mais barato. Tá bom, a escolha é tua. Mas daí eu posso ir num restaurante lá e comer alguma coisa ruim. Bom, então você vai ir atrás de quem fiscalizou o negócio. Mas não tinha. Bom, então você entrou num restaurante que não tinha fiscalização e comeu o negócio e agora você tá reclamando. Você entende como as suas ações levaram você à situação onde você tá agora? Você entende essa relação de causa e consequência? Eu acho que a maior parte das pessoas é racional o suficiente para entender isso. E se você acha que as pessoas não são racionais o suficiente para entender isso, então eu te pergunto, como é que você defende que essa pessoa deveria poder votar? Porque ou é um, ou é outro. Ou a pessoa é racional o suficiente para ela decidir essas coisas e entender essas coisas, ou ela não é e dela não deveria nem poder votar. Aí a gente já tem uma contradição. E você tem até um problema em cima disso, que tem uma história aqui de uma pessoa que trabalha com a gente pra ajudar a gente com pesquisa e tudo mais, que o cara tava falando, ele tava numa comissão de desburocratização, e daí alguém perguntou lá, né, e tinha fiscais da prefeitura, de alvará e sanitário lá. E alguém falou assim, mas peraí, mas será que a prefeitura não poderia fazer uma concessão de alvará sanitário prévia, assim, tipo, provisória, né? O cara abre com uma provisória e depois o fiscal vai lá e fiscaliza mesmo. Porque daí você abre mais cedo, né? Não precisa ficar esperando o fiscal ir e tudo mais. Deixa eu dar um provisório e depois o fiscal vai lá. E ao mesmo exato tempo, você tinha fiscal sanitário falando sim e outro falando não. Tá, e você tem a legislação da fiscalização, dessa desgraça toda, que é alvará e tudo mais. Tem ela lá bonitinha e depois tem o que o fiscal acha. Então o fiscal chega lá e fala, vai ter que pôr uma pia aqui. Aí o outro fiscal chega lá e fala, mano, você é burro? Não é pra ter uma pia aqui, tira essa pia. Dá uma multa na sua cara. Aí chega o outro depois, né, mudou, digamos, ele tava de férias, né, aí chegou, falou, cadê a pia que eu mandei pôr aqui? Não, a gente colocou. E tirou por quê? Porque o outro fiscal mandou tirar. É pra pôr mesmo. Não, e o fiscal que mandou tirar. Dane-se. Aí você vai ter que pagar a taxa de fiscalização pra ajudar a pagar o salário dele, tá? Só pra lembrar isso. É uma loucura, cara. É uma bizarrice. Uma vez eu tava em Porto Alegre e tinha um pessoal de setor industrial que eles estavam me explicando assim, eu não quero explicar muito porque senão entrega quem era, eu acho. Mas eles estavam me explicando que baixou uma portaria do Tribunal do Trabalho do Estado que falou assim, nesse setor de indústria que vocês estão, vocês têm que se adaptar de maneiras que, se um funcionário quiser cometer suicídio na sua indústria, ele não pode conseguir. Então vocês vão ter que gastar para adaptar a indústria agora para fazer isso. Pergunto, como é que o fiscal vai testar isso? Eu não sei. Não, vamos ver se eu consigo me matar aqui. Pera aí. Ou ele fala, não, vai o dono da empresa testar isso. Se sobreviver, ele não toma uma multa. Enfim, você acaba com esse problema. E a segunda lição pra você aprender é que é por isso que é importante você ter uma representação no legislativo. É ter vereador, deputado estadual e federal, libertário, fortemente liberal lá dentro, sei lá, uma galera que vai impedir o Estado de fazer essas coisas, ou meter a boca no trombone quando acontecer, que nem tá acontecendo agora com o IPTU lá em Porto Alegre, que o Marquesan tentou subir ano passado, se ferrou, tentou subir esse ano agora, e agora a gente tá atuando aqui no canal, porque a gente tem lá o Camusato, a gente tem lá o Ricardo Gomes, que são contra isso e que estão ajudando a fazer, que mete a boca no trombone, que tá lá dentro, que ajudam a gente a impedir o troço aqui. Precisa ter os caras lá dentro, porque daí os caras vão lá e vão embaçar o negócio inteiro e impedir de acontecer. Como tinha só uma banda de cone, passou. Fazer o quê? Então,
Aproveitando que é 2018 agora, eleição legislativa, mano. Então, a gente tem candidato do Ceará, sim, é o Rodrigo Saraiva Marinho. Ele é pré-candidato a deputado federal lá pelo Novo, vamos defender ele. E também quase conseguiu entrar lá vereador, infelizmente não foi, mas fazer o que? A vida é assim às vezes. E, cara, tá aí a importância, mas você tem que ter gente no legislativo pra travancar esse negócio. Ah, mas é só um. Cara, Ricardo Gomes, Camusato, 2 de 36 de Porto Alegre, viraram a votação do IPTU ano passado e estão virando esse ano de novo. 2 em 36. Você bota um lá, cara, já é o suficiente pra esculhambar o estatismo dos caras. Aprenda a lição, aproveita esse 2018 pra gente meter uns caras lá dentro do legislativo pra atrapalhar o governo federal e estadual, impedir de fazer essas comunistagens desgraçadas. E, mano, 2020 se segura, cara, porque o canal agora já tá com uns 430 mil inscritos. 2020 a gente vai estar enorme, mano. Nossa, vai ser um estrago, vai ser muito divertido o estrago que a gente vai fazer de vereador no Brasil em 2020. Mas enfim, aprendam essa lição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.